Eu não sei se você sabe disso, mas algumas pessoas te chamam de fascista. Sim, elas chamam. Então tenho o direito de chamá-los de comunistas. Eles me chamam de coisas piores. Muita gente ouvindo isso, eu inclusive, não acha de forma alguma que a Kamala seja de fato uma comunista. Eu acredito que você tem que combater fogo com fogo. Política é um jogo sujo. É um jogo sujo mesmo. Isso é certamente verdade. Como se vence esse jogo? Eles sofrem de uma síndrome de desarranjo massivo por Trump, TDS, e eu não sei se isso é curável do ponto de vista deles. Acho que provavelmente teríamos um mundo melhor se todo mundo no Congresso tomasse alguns cogumelos, talvez. Antes de tudo, a maconha medicinal tem sido incrível. Tem sido. Eu tive amigos e também ouvi de outros e de médicos dizendo que tem sido absolutamente incrível. A lista de clientes que foram à ilha não foi divulgada. Sim, é muito, muito interessante, não é mesmo? A seguir, uma conversa com Donald Trump sobre o podcast Lex Fridman. Eles estão ficando cada vez menores. Eles menores. Certo? Por algum motivo, pessoas respeitam mais com câmera grande. É legal. E cerca de 20 caras para quem você paga uma fortuna, certo? Tudo bem. Ok. Você disse que ama vencer e que já venceu muito na vida, no mercado imobiliário, nos negócios, na TV e na política. Então, deixe-me começar com uma mentalidade numa questão de psicologia. O que mais te motiva, o amor pela vitória ou o ódio pela derrota? Talvez igualmente. Talvez ambos. Não gosto de perder, mas gosto de ganhar. Nunca pensei sobre qual seria a maior força motriz. Você já esteve próximo de muitos dos grandes nomes do esporte. Você pensa em Tiger Woods, Muhammad Ali. Tem pessoas como Michael Jordan que eu acho que odeiam perder mais do que qualquer um. Então, o que você aprende com esses caras? Bem, eles realmente têm algo diferente. Os grandes campeões têm algo muito diferente, como os campeões do esporte. E você tem campeões em outras áreas, mas percebe isso mais facilmente nos esportes. Você vê isso em um fim de semana ou durante um jogo e percebe que certas pessoas se destacam e elas continuam se destacando, mas está ali para você ver. Não é preciso uma vida inteira para descobrir se alguém era um vencedor ou um perdedor. Então, a questão do esporte é muito interessante, mas eu jogo golfe com pessoas diferentes e há uma mentalidade diferente entre os campeões. Existe realmente uma mentalidade muito diferente. Há um processo de pensamento diferente. Sabe, em termos de talento, às vezes você não consegue perceber a diferença no talento, mas no final de um fim de semana eles parecem vencer. E isso é muito interessante. Como, por exemplo, um Tiger ou Jack Nicklaus. Ele era um vencedor fenomenal. E ele realmente tem um jeito diferente de ser. E Tiger tem um jeito diferente de ser, assim como Michael Jordan, e nunca há apenas um. Você pensaria que haveria apenas uma maneira. Arnold Palmer era o cara mais legal que você poderia conhecer. E então você tem alguns campeões que não são realmente legais. Eles estão apenas focados em fazer seu trabalho. Então você sabe que não existe um único tipo de pessoa. Mas uma coisa que eu diria que todos parecem ter em comum é que são muito motivados. Eles são conduzidos como Alain. Eles não parecem desistir facilmente. Desistir. Eles não desistem. Mas eles parecem ter, sabe, uma paixão que talvez seja maior do que a de pessoas que não têm esse mesmo desempenho. Você disse que a política é um jogo sujo No colar. É um jogo sujo. Certamente é verdade. Então, se é um jogo, como você ganha naquele jogo? Bem, você se pergunta isso, cá? Ao divulgar a mensagem e usando o bom senso, você precisa ter uma noção de para onde as coisas estão indo e também precisa ter um sentimento do que é certo. Você não pode necessariamente seguir apenas o que é popular. Você tem que fazer o que é bom para um país, se estamos falando de países, mas precisa divulgar a mensagem. E você tem que simplesmente, continuamente, por exemplo, você tem um ótimo programa, tem um ótimo podcast, é muito bem assistido, e eu estou sentado aqui e faço isso. Muita gente assiste e eu faço outras coisas também. E muita gente vê isso também. E eu sigo o tradicional. Além disso, você tem a televisão tradicional, que está ficando um pouco mais antiga e talvez menos significativa. Pode ser menos significativa, não sei. Mas está mudando muito. Todo o panorama das plataformas está mudando muito. Mudou muito nos últimos 2, 3 anos. Mas do ponto de vista político, você precisa descobrir o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão assistindo, e você precisa entrar nisso.
Eu só vejo que essas plataformas estão começando a dominar. Elas estão alcançando números muito grandes. Eu fiz Spaces com o Elon e eles tiveram números como nunca se viu antes. Então você sabe, é isso. Você não faria isso no rádio, você não faria isso. Esses números, não importa quão bom seja o programa, você não alcançaria esses números no rádio nem na televisão. Você teve sucesso nos negócios, teve sucesso na política. O que você acha que é a diferença entre alcançar o sucesso nessas duas áreas? Esses dois mundos tão diferentes? Sim, e eles são diferentes, muito diferentes. Eu conheço muitas pessoas de sucesso nos negócios que gostariam de migrar para a política, e então você percebe que eles não conseguem falar, travam. Sabe, é difícil fazer um discurso na frente de, digamos, um grande público, mas eu atraio públicos muito grandes. E sabe, para muitas pessoas é praticamente impossível subir e falar por 1h30 sem que ninguém vá embora. Sabe, não é uma coisa fácil de fazer e é uma habilidade. Mas eu conheço muitas pessoas que são muito, muito bem-sucedidas nos negócios, que adorariam fazer o que eu fiz e mesmo assim não conseguem tomar a iniciativa. E em muitos casos, eu acho que isso não funcionaria para quase ninguém. Não vai funcionar. É uma coisa muito difícil de fazer. É uma grande transição. E agora, se você falasse de pessoas do mundo dos negócios, na política, indo para os negócios da mesma forma, isso geralmente também não daria muito certo. São talentos diferentes, são habilidades diferentes. Eu conheço alguém que quer entrar para a política desesperadamente, mas ele tem um pequeno problema. Ele está com medo de palco agora, ele é um verdadeiro matador. Mas se ele sobe em um palco na frente das pessoas, ele não se sai bem, para dizer o mínimo, na verdade. Quero dizer, ele se sai mal. Então você precisa ser capaz de tomar decisões difíceis, como faz nos negócios, mas também ser capaz de cativar uma plateia. Olha, se você é um político, precisa ser capaz de falar na frente de grandes multidões. Há muitas pessoas que não conseguem fazer isso. Eu já vi isso. Elas nem conseguem pensar em fazer isso e realmente não fazem. Há muitas pessoas nos negócios atualmente. Eu poderia nomeá-las, mas não quero constranger ninguém. Elas falam sobre concorrer à presidência há 15 anos e são muito grandes nos negócios, muito conhecidas, na verdade. Mas é preciso coragem para concorrer como a presidência. Posso te dizer que é preciso coragem para concorrer. Também é uma profissão muito perigosa, se você quer saber a verdade. Mas perigosa em outro sentido também. Mas é preciso muita coragem para concorrer à presidência. Não é fácil, mas você tem. E você sabe, as mesmas pessoas que eu conheço. Há muitas pessoas que gostariam de concorrer à presidência e que são muito, muito bem-sucedidas nos negócios, mas eles não têm coragem para isso e precisam abrir mão de muita coisa. Uma das grandes qualidades das pessoas do mundo dos negócios é que muitas vezes são ótimos negociadores. E você é um grande negociador e já falou sobre a guerra na Ucrânia, dizendo que conseguiria encontrar um acordo que tanto Putin quanto Zelensky aceitariam. Como você acha que seria esse acordo? Eu acho que o acordo, e eu não falaria muito sobre isso porque acredito que posso fazer um acordo. Se eu vencer como presidente eleito, vou fechar um acordo garantido. Essa é uma guerra que não deveria ter acontecido. É terrível. Olha, Biden é o pior presidente da história do nosso país e ela provavelmente é pior do que ele. Isso é algo que nunca deveria ter acontecido. Mas aconteceu. E agora é um acordo muito mais difícil de fazer do que teria sido antes de começar. Milhões de pessoas. Acho que esse número vai ser muito maior. Quando você vir tudo isso em algum momento se resolver, acho que os números de mortes vão ser muito maiores do que as pessoas pensam. Quando você olha para a destruição e para os prédios desabando por toda parte na Ucrânia, acho que esses números vão ser muito maiores. Eles mentem sobre os números. Eles tentam mantê-los baixos. Eles derrubam um prédio que tem 2 quarteirões de comprimento. São prédios enormes. E dizem que uma pessoa ficou levemente ferida. Não. Muita gente foi morta. E há pessoas nesses prédios e elas não têm chance. Uma vez que eles começam a desabar, não há chance. Essa é uma guerra que absolutamente precisa ser resolvida. E aí você tem Israel e depois muitos outros lugares falando em guerra. O mundo está um lugar difícil agora. E muito disso é por causa do fato de que a América não tem liderança. E eu acredito que ela provavelmente será pior do que o Biden agora. Assisti à entrevista na outra noite. Quero dizer, foi apenas uma entrevista fácil.
Então você gostaria de vê-la dar mais entrevistas, ser mais desafiada? Eu não sei. Eu não consigo acreditar que tudo isso está acontecendo. Tínhamos um homem lá que nunca deveria ter estado lá. Eles o mantiveram em um porão. Eles usaram a Covid. Eles trapacearam, mas usaram a Covid para trapacear. Eles trapacearam sem a Covid também. Mas você tinha alguém lá, e agora temos uma mulher que não é. Quero dizer, ela não conseguiria dar uma entrevista. Essa foi uma entrevista realmente fácil. Essa é uma entrevista em que eles recebem perguntas de múltipla escolha, vários convidados. Eu chamo de múltiplos convidados. E eu não acho que ela foi bem. Acho que ela foi muito mal. Como você acha que vai se sair no debate que está por vir? Em dias. Então eu já debati bastante. Só que como político nunca debati. Meu primeiro debate foi o debate de Rosa O'Donnell, certo? O famoso debate de Rosa O'Donnell. A resposta. Mas eu me saí bem em debates. Quer dizer, eu me tornei presidente e na segunda vez consegui milhões de votos a mais. Só consegui na primeira vez. Disseram-me que se eu conseguisse 63 milhões, que foi o que consegui na primeira vez, você ganharia. Você não pode não vencer. E eu consegui milhões de votos a mais do que isso e perdi por um tris. E veja o que aconteceu com o mundo, com todas essas guerras e todos esses problemas. E veja o que aconteceu com a inflação, porque a inflação está simplesmente devorando o nosso país, consumindo tudo. Então é uma pena. Mas há muitas coisas que podem acontecer. Precisamos resolver essas guerras. Precisamos resolver. Vou te dizer, resolva a questão da Ucrânia. Isso pode acabar em uma terceira guerra mundial. O mesmo pode acontecer no Oriente Médio. Então talvez vamos falar sobre o que é preciso para negociar com alguém como Putin ou Zelensky. Você acha que Putin estaria disposto a abrir mão de alguma das regiões que eles já capturaram? Eu não sei. Posso te dizer que nada disso teria acontecido. E teria sido muito fácil, porque você não teria, essa pergunta nem seria feita. Sabe, essa é uma pergunta mais difícil depois que isso começa a acontecer, porque ele já tomou muito território agora. Acho que agora eles também são insurgentes, certo? Então é um pouco interessante que isso esteja acontecendo e que possa acontecer. E é interessante que Putin tenha permitido que isso acontecesse. Olha, essa é uma situação que nunca deveria ter começado. Temos que fazer isso parar. A Ucrânia está sendo demolida. Eles estão destruindo uma grande cultura que já está em grande parte destruída. O que você acha que funciona melhor nesse tipo de negociação? A vantagem, digamos, da amizade, o incentivo ou a ameaça? Amizade ou, de certa forma, a ameaça de usar o poder econômico e militar? Então depende de quem é a pessoa. Cada pessoa é diferente. Negociação é interessante porque depende de quem é a pessoa. E aí você tem que adivinhar ou saber por meio de algum conhecimento o que é mais importante. O caráter ou a ameaça? E com algumas pessoas é a ameaça. E com algumas pessoas é o incentivo. Acho que a ameaça provavelmente é, em geral, mais eficaz e estamos falando de guerra. Mas o tipo de destruição que estamos testemunhando agora ninguém nunca viu. Quero dizer, é algo terrível. E estamos testemunhando isso em todos os lugares, em todas as partes do mundo. E muitas coisas ainda vão começar. Veja o que está acontecendo com a China. Veja o Japão. Eles estão começando a se rearmar agora. Eles estão começando a se rearmar porque a China está avançando, tomando certas ilhas. Há muito perigo de guerra no mundo neste momento. Há muita coisa acontecendo. E há uma grande possibilidade de uma terceira guerra mundial. E é melhor resolvermos isso rápido, porque 5 meses com pessoas como ela e ele já desistiu. Ele só vai para a praia e acha que fica bem de roupa de banho, mas não fica. Ele meio que desistiu. Olha, você sabe, não dá para culpá-lo. Aquilo foi um golpe. Eles tomaram o controle. Eles tomaram o controle do acordo presidencial. Toda a questão presidencial foi tomada em um golpe. Ele teve 14 milhões de votos. Ela não teve nenhum voto. Nenhum. E ninguém achava que seria ela. Ninguém queria que fosse ela. Ela era uma piada até 6 semanas atrás, quando disseram, vamos ter que escolher ela. Politicamente, eles sentiram que tinham que escolhê-la. E se não a escolhessem, achavam que teriam um problema. Eu não sei se isso está certo ou não. Na verdade, eu não acho que esteja certo, mas eles achavam que era o certo. E agora, imediatamente, a imprensa vem em socorro deles. Se pudermos voltar à China na questão da negociação, como evitamos uma guerra com a China no século XXI? Bem, existem maneiras. Agora, aqui está o problema.
Se eu te disser como, e eu adoraria fazer isso, mas se eu te der um plano, tipo, eu tenho um plano muito preciso de como parar a Ucrânia e a Rússia, e tenho uma certa ideia, talvez não um plano, mas uma ideia para a China, porque nós estamos com muitos problemas. Eles também terão muitos problemas, mas nós estamos com muitos problemas. Mas não posso lhe dar esses planos, porque se eu os der, não vou conseguir usá-los. Eles não terão muito sucesso. Parte disso é surpresa, certo? Mas eles não poderão nos ajudar muito. Então você tem um plano do que dizer a Putin? Sim, você assume o cargo? Não, eu tinha um relacionamento muito bom com ele e também tinha um bom relacionamento com Zelensky, mas tinha um relacionamento muito bom com Putin. Assunto difícil, mas importante, ele disse. Perdeu por um triz. Sou independente. Tenho muitos amigos que são independentes, muitos dos quais gostam das suas políticas, gostam do fato de você ser um negociador, gostam do fato de que você pode acabar com guerras. Mas eles ficam preocupados com o que aconteceu na eleição de 2020 e com declarações sobre fraude generalizada e esse tipo de coisa. Esquema de eleitores falsos. O que você pode dizer a esses eleitores independentes para ajudá-los a decidirem quem votar? Certo. Acho que a fraude estava do outro lado. Acho que a eleição foi uma fraude e muitas pessoas sentiram isso e queriam respostas. E quando você não pode contestar uma eleição, você tem que ser capaz de contestá-la, caso contrário, ela vai piorar, não melhorar. E há muitas maneiras de resolver esse problema. Use cédulas de papel. Faça do jeito mais fácil. Quero dizer, as cédulas de papel e você tem identificação do eleitor, votação no mesmo dia e comprovação de cidadania, o que é muito importante porque temos pessoas votando que não são cidadãs. Elas simplesmente chegaram e estão enchendo as folhas de pagamento, estão enchendo tudo, estão colocando estudantes nas escolas, eles não falam uma palavra de inglês e estão ocupando as vagas de pessoas que são cidadãs do nosso país. Então veja, nós temos a pior fronteira da história do mundo. Temos entrando em nosso país agora milhões e milhões de pessoas em níveis que ninguém jamais viu. Eu não acredito que algum país já tenha visto isso. E eles usariam paus e pedras para não deixar isso acontecer, para impedir que acontecesse. Nós não fazemos nada. E temos uma pessoa que era responsável pela fronteira, que agora disse que na verdade não era, mas era sim. Ela era responsável pela fronteira, né? Ela estava no comando da fronteira. E nós temos ela. E ela diz com muita convicção, eu fiz um trabalho tão bom. Ela foi horrível, horrível, o dano que ela causou. Mas temos pessoas vindo de outros países do mundo todo, não só da América do Sul. E eles estão vindo de prisões e cadeias, estão vindo de instituições mentais e manicômios, e são criminosos das ruas, direto das ruas. Eles pegam essas pessoas e estão sendo entregues ao nosso país. Traficantes de drogas, traficantes de pessoas. Estamos destruindo o nosso país. Esse é um pecado que foi permitido acontecer nos últimos 4 anos. Estamos destruindo o nosso país. E vamos ver como tudo isso vai acabar. Mas nem parece crível. E agora você viu em Aurora, Colorado, um grupo de jovens bandidos muito perigosos da Venezuela tomando grandes áreas, inclusive prédios. Eles estão tomando prédios. Eles têm seus grandes fuzis, mas estão tomando prédios. Nós não vamos deixar isso acontecer. Nós não vamos deixar que eles destruam nosso país. E você sabe, nesses países o crime caiu muito. Eles estão tirando essas pessoas das prisões, o que é bom, porque é bom para eles. Eu faria a mesma coisa. Aliás, se eu comandasse um desses países, qualquer país do mundo, eu garantiria que a América recebesse todos os nossos prisioneiros. Todos os nossos criminosos estariam aqui. Eu não consigo acreditar que eles estão indo tão devagar. Mas alguns não estão. Mas todos eles estão fazendo isso e nós não podemos deixar isso acontecer. Eles estão esvaziando suas prisões e instituições mentais nos Estados Unidos da América. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então, muitas pessoas acreditam que houve algumas coisas suspeitas que aconteceram na eleição, seja viés da mídia ou das grandes empresas de tecnologia, mas ainda assim a alegação de fraude generalizada é o que incomoda as pessoas. Bem, eu não foco no passado, eu foco no futuro. Quero dizer, eu falo sobre como a economia está ruim, como a inflação está ruim, como coisas assim, o que é importante. O Afeganistão foi, na minha opinião, a coisa mais vergonhosa que já aconteceu ao nosso país.
E por causa disso, eu acho que o Putin entrou. Quando ele disse o quão estúpidos éramos, Putin entrou. Mas foi o momento mais constrangedor da história do nosso país. Eu realmente acredito nisso. Mas deixamos 13 soldados mortos. Pense nisso, 13 soldados mortos. Muitos soldados ficaram horrivelmente feridos, com braços, pernas e tudo o mais perdido. Deixamos reféns para trás. Deixamos americanos para trás. Deixamos equipamentos militares como nunca ninguém deixou antes. Bilhões e bilhões de dólares em equipamentos. Agora eles estão vendendo o equipamento. Eles são agora um dos maiores traficantes de armas do mundo. E é muito triste, muito triste. E você sabe, ficamos lá por muito tempo. Eu ia sair. Nós estávamos nos preparando para sair, então fomos interrompidos pela eleição. Mas teríamos saído com dignidade e força. Estávamos tendo muito pouco problema com o Talibã quando eu estava lá, porque eles sabiam que seria difícil. Eu lidei com Abdul. Abdul era o líder. E nós nos dávamos bem. Ele entendia. Mas você sabe, eles estavam atirando. Eles estavam matando muitos dos nossos antes de eu chegar. E quando cheguei lá, eu falei com ele, eu disse, você não pode fazer isso. Não faça mais isso. Ficamos 18 meses antes disso acontecer, antes desse dia horrível acontecer. Ficamos 18 meses e ninguém foi alvejado ou morto. O que você acha que foi? A cenoura ou o porrete, nesse caso, no Afeganistão? O porrete? Porrete. A ameaça de força militar? Esse era o porrete, sim. Não precisa ser, mas esse era o porrete. Bem, deixe-me insistir um pouco mais na eleição. Para esta eleição pode ser uma disputa acirrada. O que podemos fazer para evitar a insanidade e a divisão? Da eleição anterior, quer você ganhe ou perca? Bem, espero que não seja uma disputa acirrada. Quero dizer, não sei como as pessoas podem votar em alguém que destruiu nosso país, a inflação, a economia ruim. Mas para mim, de certa forma, o pior é o que eles permitiram acontecer na nossa fronteira, onde deixaram milhões de pessoas entrarem aqui, vindas de lugares que você nem quer saber. E eu não consigo acreditar que essa vai ser uma eleição acirrada. Você sabe, estamos liderando nas pesquisas. E parece apertado, mas acho que no final não vai ser uma eleição acirrada. O que você acha que é a maneira certa de resolver a crise da imigração? A deportação em massa é uma das soluções que você consideraria? Bem, você tem que tirar os criminosos daqui rapidamente, certo? Você sabe, as pessoas vindas de instituições mentais, você tem que devolvê-las para suas instituições mentais. Nenhum país pode arcar com isso. Você sabe, é dinheiro demais. Olhe o que está acontecendo em Nova York, Chicago e Los Angeles. E em muitos outros lugares. E você dá uma olhada no que está acontecendo. Não há país que possa arcar com isso. Nós não podemos arcar com isso. E temos que tirar os maus imediatamente. E o restante precisa ser trabalhado. Você sabe, isso já aconteceu antes. Dwight Eisenhower era um presidente mais moderado, uma pessoa de perfil moderado. Mas ele odiava ver pessoas entrando no país em massa. E elas entravam, nada comparado ao que acontece agora. Você sabe, provavelmente fui eleito em 2016 por causa da questão da fronteira. E eu contei às pessoas o que estava acontecendo e elas entenderam. E eu ganhei a eleição, eu acho, por causa da fronteira. Nossa fronteira está 25 vezes pior agora do que em 2016. Eu consertei. Eu tive isso na última semana o famoso gráfico que eu coloquei era exatamente isso. Você conhece o gráfico? Quando olhei para a direita, eu disse, ali está o gráfico, Bing. Não foi uma experiência agradável. Mas o gráfico que eu coloquei, e isso foi feito pela Patrulha da Fronteira, dizia que esse foi o menor número que já tivemos em nosso país na história registrada. E temos que voltar a isso novamente. Vamos. Deixe-me perguntar sobre o projeto 2025. Então você disse publicamente que não tem nenhuma conexão direta com... Isto. Nada. Não sei nada sobre isso. E eles sabem disso também. Os democratas sabem disso. E eu propositalmente não li, porque quero dizer a você que não tenho a mínima ideia do que se trata. É mais fácil do que dizer eu li e tudo mais. Não, eu propositalmente não li. E eu ouvi falar sobre isso. Ouvi falar de coisas que não gosto lá. E há algumas coisas lá que todo mundo gostaria. Mas há coisas lá que eu realmente não gosto.
E acho uma pena que eles tenham divulgado isso. Mas isso não significa nada porque não tem nada a ver comigo. O Projeto 25 tem absolutamente nada a ver comigo. Você postou recentemente sobre maconha e que você não se opõe à legalização, mas precisa ser feita de forma segura. Você pode explicar sua política sobre isso? Bem, eu acabei de divulgar um documento. E, antes de tudo, a maconha medicinal tem sido incrível. Tive amigos, outras pessoas e médicos me dizendo que a maconha medicinal tem sido absolutamente incrível. E nós divulgamos uma declaração oficial de que nós podemos conviver com a maconha. É preciso ter uma certa idade para comprá-la. Tem que ser feito de uma maneira muito coordenada e legal. E do jeito que estão fazendo na Flórida, acho que vai ser realmente bom, vai ser muito bom. Mas tem que ser feito da maneira certa. Tem que ser feito de uma forma limpa. Você entra em alguns desses lugares, como em Nova York, e cheira a maconha por todo lado. Tem que haver um sistema onde exista controle. E acho que o jeito que fizeram na Flórida é muito bom. Você sabe alguma coisa sobre psicodélicos? Então, eu não sou um cara de drogas, mas recentemente fiz ayahuasca. É mesmo. E há muitas pessoas que falam sobre os benefícios para a saúde e os benefícios espirituais desses diferentes psicodélicos. Acho que provavelmente teríamos um mundo melhor se todo mundo no Congresso tomasse alguns cogumelos, talvez. Agora, eu sei que você fica longe dessas coisas. Eu também sei que veteranos usam isso para lidar com TPT e esse tipo de coisa. Então, isso é ótimo e é interessante que você esteja pensando em ser mais receptivo a algumas dessas drogas que não têm apenas um propósito recreativo, mas também um propósito médico, um propósito de tratamento. Então, nós divulgamos uma declaração hoje. Vamos divulgar outra, provavelmente na próxima semana, ser mais específico, embora eu ache que já está bem específico. E vamos ver como tudo isso vai se desenrolar. Isso é um referendo que está chegando em alguns estados, mas está vindo aí e vamos ver como vai ser. Eu diria que tem sido muito difícil vencer isso. Se você olhar os números, tem sido muito difícil vencer isso. Então, acho que geralmente vai passar, mas você quer fazer isso de uma forma segura. Falando em maconha, deixe-me te perguntar sobre meu bom amigo Joe Rogan. Então você teve um pouco de tensão com ele? Então, quando ele disse coisas boas sobre RFK Jr., eu acho que você disse algumas coisas não tão boas sobre Joe, e acho que isso foi um pouco injusto. E como fã do Joe, eu adoraria ver você participar do podcast dele, porque ele é realmente o melhor conversador do mundo. Então, qual é a história por trás da tensão? Não creio que tenha havido qualquer tensão. E sempre gostei dele, mas não o conheço. Eu só o vejo quando entro na arena com o Dana e aperto a mão dele. Vejo ele lá e acho que ele é bom no que faz, mas não sei sobre participar do podcast dele. Quer dizer, acho que eu participaria, mas nunca fui convidado e também não estou pedindo, sabe? Não estou pedindo para ninguém. Parece uma situação de negociação desafiadora. Não. Não é. Na verdade, não é uma negociação. E ele é meio que um cara liberal, eu acho, sabe? Pelo que entendo. Mas ele gosta do Kennedy. Isso foi antes de eu descobrir isso, antes do Kennedy entrar com a gente. Ele vai ser ótimo. Ele está indo bem, o Bob vai ser ótimo. Mas eu gosto disso, ele gosta do Kennedy. Eu também gosto. Sabe, ele é um cara diferente, mas tem algumas coisas ótimas acontecendo. E eu acho que ele vai ser, além da política, acho que ele pode ser bastante influente em resolver algumas situações que você provavelmente concorda que deveriam ser resolvidas. A postagem do Joe Rogan é um exemplo. Eu adoraria entender sua psicologia por trás dos tweets e das postagens na Truth. Às vezes você é intencionalmente provocativo ou está apenas falando o que pensa? E há momentos em que você se arrepende de algumas das verdades que postou? Sim, eu me arrependo, mas não com tanta frequência, para ser honesto. Eu faço muitas republicações. As que te colocam em apuros são as republicações, porque você descobre lá no fundo que elas vêm de algum grupo que você não deveria estar republicando. Você nem sabe se esses grupos são bons, ruins ou indiferentes.
Mas as republicações são as que realmente te colocam em apuros. Quando você usa suas próprias palavras, é meio que mais fácil. Mas as republicações são publicadas muito rapidamente. E se você for verificar cada pequeno símbolo, e eu não sei, funcionou muito bem para mim, eu lhe digo. A verdade é muito poderosa. Verdade. É minha plataforma e tem sido muito poderosa, muito, muito poderosa. Ele vai a todos os lugares. Eu a chamo de minha máquina de escrever. Na verdade, essa é minha máquina de escrever. O que você geralmente faz quando está compondo uma verdade? Você está relaxando no sofá? Sofás, camas, Um monte de coisas diferentes. tipo tarde da noite. Eu gostaria De fazer algumas tardes da noite. Eu não sou de dormir muito, mas sempre que faço depois das 3 horas, eles te criticam no dia seguinte. Trump estava lá postando verdades, certo? Trump estava postando verdades às 3 horas da manhã e não deveria haver problema com isso. E aí, quando você pensa em fusos horários, como eles sabem onde você está? Em um fuso horário tipo o fuso leste. Mas toda vez que eu faço depois das 2 ou 3 horas, é tipo, por que ele está fazendo isso? Mas ficou, quero dizer, o Truth se tornou uma plataforma muito bem sucedida e eu gosto de usar e alcança todo lugar. Assim que eu posto, vai para todo lugar. O país parece mais dividido do que nunca. O que você pode fazer para ajudar? Aliviar um pouco dessa divisão. Bem, você pode se livrar dessas duas pessoas. Eles são terríveis. Eles são terríveis. Você não quer que eles comandem este país. Eles não têm capacidade para governar. O Joe simplesmente... O Joe é um desastre, certo? E a Kamala, acho que ela vai acabar sendo pior do que ele. Vamos ver. Acho que agora, sabe, a convenção acabou e vejo que eles estão liderando em quase todas as pesquisas. Eles tiveram seu pequeno período de lua de mel, como eles chamam, e veremos como tudo isso vai acontecer. Quem sabe? Na minha opinião pessoal, acho que você está no seu melhor quando fala sobre uma visão positiva do futuro, em vez de criticar o outro lado. Sim. Acho que você tem que criticar, no entanto. Eu acho que eles são desagradáveis. Eles inventaram uma história que me fez menosprezar e chamar os soldados que morreram na Primeira Guerra Mundial de otários e perdedores. Ok. Agora, número 1, quem diria isso? Número 2, quem diria isso aos militares? Ninguém. Era uma história inventada. Era apenas uma história inventada. E eles gostam de repetir isso várias vezes. Eles sabem que foi inventado. Tenho 26 testemunhas de que nada foi dito. Eles não querem ouvir sobre isso. Assim como ela mentiu sobre o McDonald's. Ela disse que trabalhou no McDonald's. Não é uma grande mentira, mas é uma grande mentira. Eles simplesmente foram lá e checaram. A menos que ela possa mostrar algo, eles não falam sobre isso. A imprensa vai continuar em cima disso. Mas eu vou continuar batendo nessa tecla. Mas ela nunca trabalhou no McDonald's. Foi só uma coisa legal de se dizer, tipo, ei, eu trabalhei no McDonald's. Mas uma das piores foi há 2 dias, quando fui a Arlington a pedido de pessoas que perderam seus filhos. Para essas pessoas, eles sempre serão crianças. Você entende isso? Isso não é algo politicamente incorreto de se dizer. A mãe chega e diz, eu perdi meu filho, mas o filho é um soldado. E perdeu o filho por causa do Biden e da Kamala, como se eles mesmos tivessem a arma na mão, porque tudo foi muito mal conduzido. Isso deveria ter sido feito em Bagram, que é a grande base aérea. Não deveria ter sido feito em um aeroporto pequeno, bem no meio da cidade, onde as pessoas invadiram. Foi um verdadeiro desastre. E eles me pediram para ir lá e celebrar com eles 3 anos. 3 anos. Eles morreram há 3 anos. E eu disse, vou tentar. Eu os conheci porque, na verdade, fui eu quem os trouxe aqui. Numa noite, quase todos vieram aqui. E eles disseram, será que o Trump realmente vai vir nos ver? Eu soube que eles estavam aqui. Então ficamos por cerca de 4 horas ouvindo música em um deck, bem ali em cima. Lindo. E eles eram pessoas maravilhosas. Então, eles me ligaram nas últimas semanas e disseram, vamos fazer uma reunião de 3 anos. Você conseguiria vir? E foi muito difícil para mim, logisticamente, mas eu disse, vou dar um jeito. E eu cheguei lá e tivemos um momento lindo. Um momento. Eu não fugi.
Eu não apenas entrei, apertei as mãos e fui embora como as pessoas fazem. E eu não fiquei olhando para o relógio como o Joe Biden faz. E foi incrível. Então eu fiz isso por eles. Eu não fiz isso por mim. Eu não preciso de publicidade. Quero dizer, eu recebo mais publicidade provavelmente do que qualquer um. Você saberia disso melhor do que eu, mas acho que talvez mais do que qualquer um. Talvez mais do que qualquer pessoa que já viveu. Eu não sei. Mas não creio que alguém possa ter mais. Toda vez que você liga a televisão, aparecem cerca de 9 histórias diferentes, todas sobre diferentes tópicos do mundo. Por exemplo, você entrevista muitas pessoas, pessoas boas, pessoas bem-sucedidas. Vamos ver como você se sai nessa entrevista contra eles, ok? Posso lhe dizer agora mesmo que você obterá os maiores números que já teve, às vezes por um fator de 10. Mas quando uma família Gold Star me pediu para entrar e passar um tempo com eles, e então eles disseram, Senhor, fizemos uma cerimônia e depois fomos até os túmulos, que ficavam bem longe. Eles disseram, Senhor, você viria até o túmulo? E então eles disseram que, quando estávamos lá, foi muito triste, na verdade. Porque essas pessoas não deveriam ter morrido. Eles não deveriam ter morrido. Eles morreram por causa de Biden e por causa de Kamala. Eles morreram porque foi como se tivessem puxado o gatilho. Ok. Não sei se é controverso dizer isso, mas acho que não. O Afeganistão foi a operação mais incompetente que já vi, seja militar ou não. Eles eram incompetentes. Mas as famílias me perguntaram se eu iria. Eu fui. Então as famílias disseram, poderíamos tirar uma foto na lápide do meu filho? E nós fizemos. Filho ou filha. Havia uma filha também. E eu tirei várias fotos com as famílias. Não sei de mais ninguém que estivesse nas fotos, mas eram principalmente as famílias, eu acho. Foi isso. E então eu fui embora. Passei muito tempo com eles. Depois fui embora. E chego em casa naquela noite e recebo uma ligação dizendo que o governo Biden, com a Kamala, está me acusando de usar Arlington para autopromoção. Eu é que fui usado. Foi justamente o contrário. Foi justamente o contrário. E, na verdade, você viu? Acabou de sair. As famílias, na verdade, divulgaram uma declaração muito forte me defendendo. Eles disseram, nós pedimos para ele estar lá. Bem, políticos e a mídia podem jogar esses jogos. E você está certo. Seu nome atrai muitas visualizações. Provavelmente você é, de fato, a pessoa mais famosa do mundo. Mas sobre o assunto anterior, no espírito de unidade, você costumava ser democrata. Deixando os políticos de lado, o que você mais respeita nas pessoas que tendem à esquerda, que são democratas ou têm essa inclinação, progressistas, liberais e assim por diante? Bem, veja, eu respeito o fato de que todos estão envolvidos. E sabe, até certo ponto, a vida é o que você faz enquanto espera a morte, então é melhor fazer um bom trabalho. Acho que, em termos do que está acontecendo agora, temos uma chance de salvar o país. Este país está indo ladeira abaixo. E eu previ isso com a Venezuela. Eu previ isso com vários outros países. E este país está indo ladeira abaixo. Se não vencermos esta eleição, a eleição que está por vir em 5 de novembro será a eleição mais importante que este país já teve. Porque se não vencermos, não sei se haverá outra eleição. Vai ser um país comunista. Estamos perto. E há muitas pessoas ouvindo isso, inclusive eu, que realmente não acham que Kamala seja, de forma alguma, uma política comunista. Bem, ela é marxista. O pai dela é marxista. Isso mesmo. E ela é muito defendendo algumas políticas que vão na direção do socialismo democrático, digamos. Mas há muitas pessoas que meio que conhecem como o governo funciona e dizem, bem, nenhuma dessas políticas vai realmente se concretizar. Isso está sendo usado apenas durante a campanha para, você sabe, os mantimentos estão caros demais. Precisamos que fiquem mais baratos. Então vamos falar sobre controle de preços. E isso nunca vai se tornar realidade. Pode se tornar realidade. Olha, quero dizer, ela propôs controle de preços. Isso já foi tentado umas 121 vezes diferentes em lugares diferentes ao longo dos anos e nunca funcionou. Isso leva a comunismo. Isso leva ao socialismo. Isso faz com que não haja comida nas prateleiras.
E isso leva a uma inflação tremenda. Isso é Uma má ideia. sempre que usamos termos como comunismo para ela, e não sei se você sabe disso, mas algumas pessoas a chamam de fascista. Sim, eles fazem. Então eu acho que está tudo bem chamá-los de comunistas. Sim, eles me chamam de coisas piores. De fato, eles chamam. É só que às vezes É interessante, porém, eles me chamam de algo terrível e aí eu revido. E eles dizem, não é terrível o que o Trump disse? Eu digo, espera aí, eles acabaram de me chamar. Então eu acredito que você tem que combater fogo com fogo. Eu acredito que eles são pessoas muito más. Essas são pessoas más. Sabe, nós temos um inimigo de fora e temos um inimigo de dentro. E, na minha opinião, o inimigo de dentro são lunáticos da esquerda radical. E eu acho que você tem que revidar. sempre que há muita briga fogo contra fogo, é muito fácil esquecer que existe um meio termo. Da América que é o moderada e que meio que vê o lado bom dos dois lados e apenas